Olá, pessoal. Mais um dia, né? Estamos aqui e hoje a gente vai falar um pouco sobre sensoriamento remoto, tá? Dando continuidade aí ao conteúdo da disciplina de geoprocessamento. Vou tentar não me empolgar muito, porque esse é uma parte da disciplina que eu gosto muito realmente, então eu vou tentar me conter para não ficar aí muito extensa a aula. De antemão, né, eu já adianto que o conteúdo de sensoriamento remoto vai ser dividido em 2 aulas, então a gente tem hoje e tem na próxima semana também a continuação, tá? Da parte teórica de sensoriamento remoto, porque justamente o conteúdo é bastante amplo. Então vamos começar falando aí sobre o que danado é sensoriamento remoto, né? Ultimamente a gente tem ouvido falar muito em remoto. Vocês aí, nós todos, né? Vocês estão no ensino remoto, a gente está aqui no trabalho remoto. O que quer dizer remoto? Quer dizer que a gente não precisa ir lá no local, né? Então, no caso, o ensino remoto prevê que vocês não precisam ir na escola para ter aula. Vocês estão tendo aula utilizando aí ferramentas tecnológicas, né? À distância. Então, esse termo sensoriamento remoto, ele surge lá no início dos anos 60, né? E ele é uma das tecnologias de coleta automática de dados para o levantamento e monitoramento de recursos terrestres em escala global. Tá? O que quer dizer isso? A partir de métodos automáticos, sensores captam, né, informações, captam imagens sobre os recursos terrestres ou outras informações, tá? E essas informações elas vão ser utilizadas para diversos fins. Então, conceitualmente, a gente tem que o sensoriamento remoto, ele é uma técnica de obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre. Quando a gente fala objeto, pode ser qualquer coisa, né? Principalmente recursos naturais, sem que haja contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto, ou seja, o sensor está distante, né? Igual às nossas aulas, eu estou distante de vocês, a gente está usando aí uma tecnologia, tá? E aí vários conceitos, né? Vários autores, eles trabalham sensoriamento remoto e a gente tem aí alguns conceitos, todos eles muito parecidos, né? Que pressupõem principalmente que não há contato físico com o alvo que a gente quer adquirir essa informação. Mas eu vou destacar aqui, né? Esses dois conceitos aqui de Schoengert, né, que ele fala que é um processo de medição de propriedades de objetos da superfície, usando dados adquiridos a partir de aeronaves e satélites. Então, esse aí é bem focado, né, na parte de sensoriamento remoto que a gente quer, né, de obtenção de imagens a partir de sensores instalados em satélites. E a gente tem ainda, né, o conceito que diz que é uma ciência que visa obter imagens da superfície terrestre por meio da detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Então, esse conceito aqui ele é um pouco mais amplo e a gente vai falar sobre isso especificamente, ou seja, interação da radiação eletromagnética com os materiais terrestres na próxima aula, tá? Mas de antemão, o que é que eu posso dizer a vocês? Juntando aqui esses dois conceitos, né? Cada objeto da superfície terrestre, ele tem uma característica, uma propriedade física, química, tá certo? Biológica. E dependendo da característica, né, os sensores a bordo dos satélites ou de outras aeronaves, os sensores remotos, eles vão captar essa interação. Então, como é que eu sei numa imagem de satélite o que é água e o que é vegetação?
Porque a água tem uma resposta, né? Ela interage com a radiação eletromagnética de uma maneira diferente da vegetação. Mas a gente vai falar bem direitinho sobre isso na próxima aula de sensoriamento remoto. Hoje vamos ficar na parte mais básica e saber de onde foi que surgiu, né, essa coisa aí, tá? Então, a gente tem aí, né, satélites, no caso os sensores, as câmeras fotográficas, digamos assim, que estão lá a bordo dos satélites. O satélite, ele é só o veículo, tá? Ele é só o meio de transporte. Câmeras, telescópios e os nossos próprios olhos, né, são ferramentas utilizadas para analisar objetos à distância. Então, se a gente pega aquele conceito básico de obter informação sem que haja contato físico, quando eu estou olhando para uma pessoa, né? Eu digo, olha, fulana é loira, tem olhos verdes, é alta, mais ou menos 1,70 m, é magra, é morena. Então, eu precisei pegar em fulana para saber como é que ela é? Não, né? Então, eu usei, né? Eu obtive uma informação de maneira remota, tá? Se eu olhar uma fotografia do celular, digamos que aí um de vocês faz assim, professora, a senhora conhece meu filho? Vou lhe mostrar uma foto. Eu não vou obter uma informação sobre quem é o seu filho, sem precisar eu conhecer ele, pegar ele, botar ele no colo. Então, a câmera fotográfica, ela também é um sensor remoto, porque ela permite captar esse tipo de informação sem contato, né? E aí a fotografia é o resultado dessa obtenção de imagem. Então, né, a gente tem aqui uma câmera, um telescópio, onde a gente pode observar as estrelas, o próprio olho humano, tá? E aí, a gente tem para a gente entender assim, quando diz o objetivo principal do sensoriamento remoto é a expansão da percepção sensorial do ser humano, seja por meio da visão panorâmica ou ainda pela obtenção de informações em regiões do espectro eletromagnético inacessíveis à visão humana. O que é que isso quer dizer? Hoje, as tecnologias de sensoriamento remoto, né, elas nos permitem enxergar coisas que a gente não conseguiria ver a olho nu, digamos assim. Então, por exemplo, a gente tem, né, dentro do espectro eletromagnético, a gente tem a faixa do visível, que é o que a gente consegue ver, tá? E a gente tem, por exemplo, o infravermelho, né? As radiações que a gente não consegue ver. Então, vocês já devem ter visto em algum filme, em algum seriado, alguma coisa, aquelas pessoas que usam uma câmera específica que detecta temperatura, tá? Então, essa câmera específica que detecta a temperatura, digamos que a gente está no escuro absoluto, no escuro total, né? Lá no meio da selva, sem nenhuma luz, nem a noite de lua cheia, nem nada. A gente consegue ver alguma coisa se não tiver a luz? Não, né? Porque nosso olho, ele é um sensor remoto, porém, ele é um sensor remoto que a gente vai ver já já, do tipo que a gente chama de passivo. Então, a gente precisa que haja incidência da luz, a fonte de energia, né, eletromagnética, para que a gente possa enxergar o alvo. Sem luz a gente não enxerga. Então, quando a gente usa um óculos de infravermelho, uma câmera de infravermelho, a gente consegue enxergar a temperatura, né, na banda termal. Então, isso está ampliando a nossa percepção sensorial. Uma coisa que eu não enxergaria sem aquele equipamento, eu consigo agora, né, minha percepção ela foi expandida graças ao uso de um equipamento. Antes eu não enxergava, né, era inacessível à visão, mas com o uso do equipamento eu consigo detectar essa questão da temperatura, ok? Então, isso aí é só um exemplo, tá? Existem várias outras formas de expandir a percepção. Então, historicamente, né, a gente tem aí as fotografias como sendo os primeiros produtos de sensoriamento remoto, né? Então, a primeira ideia de sensoriamento remoto que a gente tem é a fotografia. E aí a gente vem,
né, e divide a história do sensoriamento em dois períodos. Um período que vai até 1960, né, e nesse período aí se utilizava principalmente fotografias aéreas, balões e depois aviões, vou mostrar ali para vocês. E o segundo período ele se inicia nos anos 60 e vem até os dias de hoje, e a característica dele principal é que existe uma multiplicidade, uma variedade enorme de sistemas sensores. Então, a gente vai ter aí vários tipos de sensores que podem ser instalados a bordo dos satélites. A gente tem os drones, né, os veículos aéreos não tripulados, radares, os próprios aviões coletando imagens, né, com câmeras. Então, a gente tem os radiômetros, a gente tem uma série de sistemas sensores, tá? Então, inicialmente, né, lá perto dos anos 1860, alguém teve a ideia de colocar uma câmera fotográfica em um balão para fazer o mapeamento do território, né? Então, isso aí foi utilizado durante a Guerra Civil dos Estados Unidos para reconhecimento de território. De novo, assim como o GPS, o sensoriamento remoto, ele tem origem, né, lá nas aplicações militares, tá? E aí, em 1909, os irmãos Wright, né, tiveram a ideia de colocar as câmeras a bordo de aviões, e aí se iniciou a fotografia tomada por aviões, e na Primeira Guerra Mundial, seu uso foi bastante intenso, né, no período lá de 1914, 1910 a 1914, porque justamente pela questão de obtenção de dados do terreno, tá? Para facilitar o deslocamento das tropas, assim como o GPS, tá certo? E aí, já na Segunda Guerra Mundial, existe um grande desenvolvimento do sensoriamento remoto, né? E é quando se desenvolve o filme infravermelho, que era para detectar camuflagem. Então, aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Imagine lá na guerra, tá? O pessoal tudo escondido, tudo camuflado, a visão humana, né? A gente não conseguiria perceber, tá? A gente não, né? Que eu não estava lá, Deus me livre. Os soldados que estavam lá na guerra não conseguiriam perceber. Porém, com a questão do filme infravermelho, né? Aí a gente consegue obter imagens térmicas, né? E aí consegue identificar, mesmo que os caboclos estejam lá todos camuflados e que estejam no escuro total, tá? Então, o infravermelho, ele detecta temperatura. E também no período da Segunda Guerra, houve aí a introdução de novos tipos de sensores, como o radar, tá? Que é um outro tipo de sensor. E aí vem o período da Guerra Fria, né? Pós-45. Durante o período da Guerra Fria, acontece a questão da corrida espacial, né? Então, Estados Unidos e Rússia, eles entram aí numa disputa para ver quem é que consegue desenvolver mais tecnologia, tá certo? E aí, os Estados Unidos mandam um foguete e a Rússia manda outro, um manda com um cachorro, o outro manda com um macaco, até que, em 1969, finalmente, né, os Estados Unidos mandam o homem à Lua, né? Então, uma aeronave tripulada, tá? E o homem chega até a Lua, né? E aí a gente tem, durante esse período, por conta dessa corrida espacial, um grande desenvolvimento na área de sensoriamento remoto, né? E passam a ser desenvolvidos sensores de alta resolução, ou seja, que conseguem ver mais detalhes, que conseguem ver mais coisas, tá? E aí, em 1960, aí foram obtidas as primeiras fotografias tiradas, ó, lá de cima do satélite, né? Então, foi quando finalmente se descobriu que a Terra é azul. E aí a gente tem um incentivo para a construção de satélites meteorológicos e de recursos terrestres. Meteorológico, ele vai avaliar as condições da atmosfera. E satélites de recursos terrestres, eles avaliam, né, as condições próprias da Terra, dos recursos naturais, tá certo? Então, a gente tem aí o TIROS, que é o primeiro satélite meteorológico. Os satélites meteorológicos evoluíram, né, de uma maneira surpreendente. A gente hoje tem satélites que eles conseguem fazer
previsões, né, a longo prazo, conseguem aí identificar fenômenos na atmosfera que ainda estão se formando, tá? E em relação aos recursos terrestres, existem vários satélites que se avaliam, né, para avaliação de recursos terrestres, tá? Mas aí a gente destaca o Landsat, né, satélite da Terra. Landsat, ao todo, foram lançados 8 satélites Landsat, tá? E aí a gente destaca o Landsat 4, que ele trouxe um aumento da resolução espacial de 80 metros para 30 metros, ou seja, ele melhorou a qualidade da imagem. A gente destaca também o Landsat 5, que foi aí um satélite que passou muitos anos gerando, né? Passou mais de 20 anos gerando imagens, tá? Ele parou de gerar imagens em 2011. Ainda hoje o Landsat 5 é muito utilizado, né? Principalmente quando se quer fazer estudos que envolvem evolução temporal, tá? Então, quem precisa de imagens de satélite antigas usa muito o Landsat 5. E ele traz uma característica aí que ele tinha 7 bandas espectrais. E a gente vai ver já já o que é isso, né? Mas de antemão, ele enxerga em 7 faixas do espectro eletromagnético. O Landsat 6 não obteve sucesso no lançamento, e aí a gente tem 1999 o Landsat 7 e 2013 o Landsat 8. Então, apenas esses 2 satélites, né, o 7 e o 8, ainda estão gerando imagens, tá? Dentro do grupo Landsat. Existe uma série de outros satélites, beleza? Então, o 7 e o 8, eles ainda geram imagens. Então, se eu quero trabalhar com imagens recentes de 2015, 2018, não adianta eu procurar lá no Landsat 5, porque o Landsat 5 ele só tem imagem até 2011, então eu preciso procurar nesses 2 aqui. Se eu quero trabalhar com uma imagem do ano 2000, não adianta eu procurar no Landsat 8, porque ele só tem imagem a partir de 2013, tá bom? E aí, né, o Brasil, ele não fica de fora da corrida espacial, tá? Em 1973, ele recebe as primeiras imagens do Landsat, tá? E aí passa a receber essas imagens. E aí, no final da década de 80, mais ou menos em 1988, se não me falha a memória, é assinado um acordo de cooperação entre o Brasil e China, tá? Para a criação de um programa espacial de satélites, né? Que é chamado de CIBERS, tá? China-Brasil Earth Resources Satellite, satélite de recursos terrestres, China-Brasil, ok? E aí, né, aqui é um exemplo de uma imagenzinha do CIBERS, tá? E falando um pouco sobre o programa CIBERS. A gente tem o CIBERS 1, o satélite que foi lançado em 1999, gerou imagens até 2003. O CIBERS 2, de 2003 a 2009. O CIBERS 2B, de 2007 a 2010. O CIBERS 3, houve um problema, né, no lançamento, no veículo, e ele se perdeu, tá? Se perdeu, assim, o lançamento, né? E o CIBERS 4, que está aí gerando imagens aí desde 2004. Está em desenvolvimento o 4B, tá certo? O 4B vai fazer um remendo, vai pegar as peças que sobraram do 3, do 4, vai juntar para fazer aí um novo satélite, tá certo? E aí a gente destaca, né, uma coisa aí que acontece, que o satélite CIBERS 2, né, ele foi o primeiro satélite de sensoriamento remoto do mundo a distribuir gratuitamente as suas imagens, tá? E isso aí fez do Brasil um exemplo mundial para a disseminação do uso de imagens de satélite, tá? Então, hoje aqui no Brasil, a gente consegue obter imagens gratuitas do CIBERS, do Landsat e de alguns outros satélites lá no site do INPE, tá certo? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E vários outros satélites, né,
e agências espaciais, elas disponibilizam também gratuitamente, mas aí o Brasil foi pioneiro, né, nessa distribuição gratuita, tá? Ainda existem imagens que a gente paga, sim, né? Uma imagem de satélite, dependendo da resolução, ela é bastante cara, tá? Então, mas para recursos terrestres a gente consegue desenvolver trabalhos com esses satélites que eles têm uma resolução menor do que esses que são pagos, porém a gente consegue, né, atender o objetivo que é de monitoramento dos recursos ambientais, tá? Então, aí, alguns exemplos, tá? A gente tem uma imagem do Landsat, uma imagem do Cibers, o Spot, temos outros satélites como o Kikibird, enfim, a mente está falhando já, tá? E para que a gente pode usar, né? A gente pode usar sensoriamento remoto em meio ambiente, principalmente, né? Uma das principais aplicações, agricultura, meteorologia, né? Tá lá todo dia a moça do tempo, né? Para nos dar o tempo a partir de imagens de satélite, trânsito, aplicações militares e uma série de outras aplicações, tá? E aí, por que, né? A gente usar sensoriamento remoto? A gente tem aí o meio ambiente, ele é dinâmico, tá? Então, se ele é dinâmico, ele sofre mudanças constantemente e às vezes essas mudanças elas têm uma velocidade comparada com o tempo geológico, uma velocidade rápida, tá? Então é importante a gente usar o sensoriamento remoto porque porque ele permite que a gente identifique o estado em que se encontram os recursos naturais, permite que a gente acompanhe as mudanças e ele permite também que a gente consiga aí observar esse relacionamento complexo entre os fenômenos que ocasionam essas mudanças no meio terrestre, tá? E aí a gente tem que os satélites artificiais, eles têm sido o caminho mais eficiente para o monitoramento e estudo dessas mudanças no meio ambiente. Por quê? Né? Então, vários motivos a gente pode elencar aí. Então, a gente pode elencar, né, que o sensoriamento remoto ele permite uma visão sinóptica, uma visão do todo, uma visão integrada, onde a gente consegue observar justamente essas relações entre os diversos fenômenos ambientais, tá? O que é que o sensoriamento remoto ele também nos permite? Um local que é de difícil acesso, ele acaba se tornando mais acessível, né? Imagine aí que eu peça para vocês fazerem um estudo do desmatamento na Amazônia. Vocês vão para a Amazônia fazer isso, né? A gente vai sair daqui, de Afogados da Engazeira, para ir para a Amazônia fazer um estudo de desmatamento. Não que a gente não possa ir, né? Mas a gente tem outra ferramenta, que é justamente o sensoriamento remoto. Então, a partir da análise de imagens de sensoriamento remoto, eu posso avaliar esse fenômeno, tá? Eu posso avaliar, por exemplo, expansão urbana. Eu posso pegar uma imagem de Afogados da Engazeira do ano 2000 e uma imagem de 2020. E a gente pode comparar, né? E observar. A cidade cresceu ou está do mesmo tamanho, né? Então, a gente vai ver se cresceu, quanto cresceu, para que lado ela cresceu, tá? A gente consegue observar tudo isso. Por conta de uma característica dos satélites que é de passar sempre pelo mesmo local a um determinado período de tempo, né? Então, a cada tantos dias, aquele satélite ele passa novamente por aquele local coletando imagens. Então, justamente por isso que ele facilita que a gente possa fazer essas avaliações de espaço e de tempo, tá? E aí, falando um pouquinho como é que se obtém uma imagem por sensoriamento remoto, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que, assim como o nosso olho só enxerga se tiver a luz incidindo sobre o alvo, sobre o objeto, né? O sensor também, ele só vai enxergar se tiver a luz incidindo. Então, a gente vai ter aqui, ó, o Sol é a nossa principal fonte de energia, tá? Só para a gente detalhar aqui, é energia eletromagnética, tá certo? Então,
O Sol vai ser a nossa fonte de energia eletromagnética, ok? Então, essa energia, o que é que vai acontecer? Quando o Sol ele emite essa energia, né? Essa energia ela percorre um caminho até a superfície terrestre. Então, a gente vai ter a energia incidente. Então, essa energia eletromagnética, ela incide na superfície. Vai incidir aqui na areia, vai incidir aqui na água, na vegetação, nas edificações, tá? E uma parte dessa energia que incide, ela vai ser refletida. Outra parte vai ser absorvida, tá? Então, são as características aí de reflectância e absorvância, certo? Então, além disso, os objetos, os alvos na superfície terrestre, né, edificações, vegetação, solo, água, eles também emitem energia. Então, eu tenho aqui, ó, em azulzinho, a energia que é emitida pela superfície. Então, voltando, né? Sol, ele manda aqui energia para a Terra. Uma parte dessa energia que incide sobre o alvo, ela vai ser refletida e outra vai ser absorvida. A energia que foi absorvida, morreu Maria Preá, né? Morreu o boi, tá? O satélite, no caso, o sensor que está aqui a bordo do satélite, ele só enxerga, tá, gente? Ele só enxerga a energia refletida e a energia emitida. Então, a parcela de energia que foi refletida e a parcela de energia que foi emitida pelo alvo, né? Essas energias são somadas e é o que o sensor vai visualizar. Ele não visualiza a energia absorvida, tá? E aí, cada objeto na superfície terrestre, ele vai refletir de maneira diferente essa energia. E aí, gente, é por isso que a gente vai saber na nossa imagem de satélite o que é água, o que é solo, o que é vegetação, o que é uma edificação, porque cada um tem uma quantidade de energia emitida e uma quantidade de energia refletida diferente, né? Vamos lembrar assim, acho que vocês já devem ter escutado alguém falar, né? Menino, não anda de preto no sol quente, não. Por que não anda de preto no sol quente? O que é que a cor tem a ver com isso, né? Que o preto, ele esquenta mais porque ele retém mais energia, tá? Se você usa uma roupa branca, essa roupa branca ela vai refletir mais a energia, tá certo? Então você vai ficar com menos calor, né? Teoricamente, né? Não é assim que funciona? Roupa preta esquenta mais, roupa clara esquenta menos, né? Então, a mesma coisa aqui. Vocês acham que a energia do Sol que incide, ela é absorvida e refletida da mesma maneira na Terra que é na água? Será? Será que sim? Será que não? Quem é que absorve mais energia? A água ou o solo? Quem é que reflete mais energia? A água ou o solo? E aí? Fica a pergunta aí para vocês. Fica não, né? Que eu vou responder, tá? Então, vamos lembrar. Vocês já tomaram banho de piscina de noite? Quando a gente vai tomar banho de piscina de noite, a água está quente, né? Morninha. Ou de noite a água é mais quente do que de dia. Por quê? Durante o dia, o sol passou o dia lá, mandando energia, tanto para a água, quanto para o solo, quanto para o restante, tá? E a água, ela foi absorvendo essa energia. Então, ela passou o dia inteiro absorvendo essa energia, por isso que à noite ela está quentinha, né? E ela só vai liberando esse calor aos poucos, tá? Então, é aos poucos que ela libera o calor. Só no outro dia de manhã é que ela vai ficar fria de novo essa água. Então, a água, ela tem uma característica de
absorver bastante energia eletromagnética, tá? Isso vai se refletir na forma como a água aparece na nossa imagem de sensoriamento remoto. Falo já para vocês. Já o solo, ele absorve a energia, mas é pouca, né? Tanto é que se você pisar no chão durante o dia, o chão está bem quente. Mas assim que o sol para de, né, se esconde, que o sol começa a se esconder, o sol começa a se pôr, rapidamente, né, o chão esfria, porque ele não absorveu muita energia. A maior parte da energia foi refletida, tá? Então, essas superfícies se comportam de maneira diferente. Então, na imagem de satélite, elas vão aparecer de maneira diferente. Então, só resumindo, o Sol é a fonte de energia eletromagnética, tá certo? Essa energia eletromagnética vai interagir com os alvos na superfície terrestre. Cada alvo vai ter uma resposta, uma interação diferente com essa energia, tá? E os caminhos que a energia percorre. A energia incidente, ela pode ser absorvida e pode ser refletida, tá certo? Qual é a energia que o sensor capta? Energia que é refletida e aquela que é emitida pelo alvo. O que foi absorvido se perdeu, beleza? E aí a gente vai classificar, né, as imagens de sensoriamento remoto em função do nível de aquisição dos dados. Então, a gente tem aqui uma figurinha, né, onde a gente tem um satélite. Olha a visada do satélite, como ele consegue enxergar uma área muito maior, porque ele está mais distante, né? Um avião, tá? Com uma visada aqui também. E o campo, né? Com uma visada bem menor já, tá? Aí a gente tem a classificação, a gente vai chamar de classificação pelo nível de aquisição dos dados, pode ser orbital, que é quando os sensores estão a bordo dos satélites artificiais. Então, aqui a gente tem um satélite com um sensor a bordo, né, fazendo aí as imagens. Aéreo, tá? Que é quando as câmeras fotográficas elas estão a bordo de aviões, né? E aqui, ó, uma câmera fazendo aí a imagem, olha aqui a visada dele, né? É o que a gente chama de aerofotogrametria. Temos os radares também, tá? O LiDAR, por exemplo. E temos o nível de aquisição dos dados terrestre, que a gente tem como exemplo radiômetros e espectroradiômetros. E aí, podemos classificar também pelo tipo de produto que é gerado. A gente vai ter aí os sensores imageadores. O nome já está falando. Imageador, ele gera uma imagem. Então, a gente tem como exemplo aí as câmeras fotográficas, os sensores a bordo dos satélites, né? Gerando uma imagem, tá? Aqui a gente tem uma imagem do Landsat, que eu já vou dizer para vocês. O que está aqui em azul é a água, em verde é vegetação mesmo. E esses tons de lilás aqui, de magenta, são áreas urbanas, solo exposto, tá? Vejam que vai ter várias intensidades, né? A gente tem um verde mais escuro e um verde mais claro. Temos um roxo mais escuro e um roxinho mais claro, tá? E os não imageadores, eles geram uma não imagem, né? Ou seja, eles vão apresentar os dados na forma de dígitos ou de gráficos, tá? Então, aqui é um exemplo do resultado de um radiômetro. Ele apresenta aqui um gráfico, né, de assinatura espectral, tá? Então, pensa assim, imagina, um ultrassom é um exame, um raio-x, não é um exame de imagem? Mesmo a gente sendo leigo, a gente num raio-x a gente consegue ver, né, os ossos lá, o que é. Talvez a gente não identifique muito bem, porque a gente não é da área, mas a gente sabe o que é um osso num raio-x, né? Mas um eletrocardiograma, que é aquele examezinho que só faz, né? Sai um negócio assim. A gente sabe o que é que está escrito ali, a gente pode estar morrendo
e não sabe, né? Que é só um monte de linha, um gráfico subindo e descendo. Queira Deus esteja subindo e descendo, né? Que aquilo ali é o ritmo do nosso coração, né? Se ele tiver uma linha só parada é porque a gente morreu, né? Isso aí pelo menos a gente sabe, tá? Então, quando a gente fala de imageadores e não imageadores, né? A gente tem isso aqui. Lógico que é muito mais fácil a gente trabalhar com um produto de imagem, mas às vezes é necessário a gente trabalhar com uma não imagem, tá? E a gente pode classificar ainda o sensor pelo fato de ele possuir ou não fonte própria de energia eletromagnética. Então, a gente tem os sensores ativos e os sensores passivos. Um sensor ativo, tá? Ele tem sua própria fonte de energia eletromagnética. Então, aqui a gente tem um sensor e a luzinha que ele manda para a Terra, né? Incide essa energia e aí os alvos da superfície terrestre refletem essa energia que incidiu de volta para o sensor, tá? Então, radares são sensores ativos e uma câmera fotográfica com flash, ela também é um sensor ativo. Porque imagine aí, se tiver tudo escuro, a gente não consegue ver nada, mas se tirar uma foto com flash, não vai sair lá na foto alguma coisa, né? Porque o flash ele emitiu aquela energia, né? Iluminou o alvo e aí foi possível refletir de volta para gerar a imagem lá na câmera, tá? E o sensor passivo, ele não possui fonte própria de energia eletromagnética. Então, tá aqui, ó, o bichinho apagadinho. Ele depende de uma fonte externa, que na maioria das vezes essa fonte externa é o Sol, tá? Então, é a outra classificação. E aí a gente passa para as características das imagens. As imagens de sensoriamento remoto de satélite, principalmente, né, dos sensores a bordo dos satélites, elas têm 4 características principais: resolução espacial, radiométrica, temporal e a outra eu esqueci o nome agora, mas a gente vai falar já já. Então, a resolução espacial e resolução espectral, tá? É a outra. Então, espacial, temporal, radiométrica e espectral. Resolução espacial, ela refere-se ao menor elemento ou superfície distinguível por um sensor. Ou seja, é a menor coisa, né, o menor objeto, o menor tamanho que aquele sensor consegue visualizar. Então, eu tenho aqui 3 modelos, tá? 2 sensores do Landsat, né? O sensor MSS e o sensor TM, ambos do Landsat. E tenho aqui o satélite Spot. O Landsat, ele tem uma resolução espacial de 80 metros, o MSS. E o Landsat TM, ele tem uma resolução espacial de 30 metros. Isso significa que este sensor aqui, MSS, ele só consegue visualizar na superfície terrestre alvos que tenham pelo menos 80 metros. Então, eu pergunto a vocês, se ele só visualiza a partir de 80 por 80, ele vai enxergar um lote de 10 por 25? Não vai, né? Porque ele só enxerga a partir de 80 por 80, tá? Landsat, sensor TM, 30 metros. Olha, passou de 80 para 30. Então, esse sensor aqui, ele já consegue enxergar sensores objetos que tenham 30 por 30 metros, tá? Então, 30 por 30. E o Spot, ele tem aqui, ó, 20 metros de resolução espacial, então ele consegue enxergar objetos alvos na superfície terrestre que tenham aí pelo menos 20 por 20. Então, quem é que enxerga melhor, né? Enxerga melhor quem consegue ver um pedacinho menor. Esse aqui enxerga uma coisa bem pequenininha, a vista dele tá boa, né? Esse aqui só enxerga uma coisa grandona, a vista dele não está muito boa. Então, ficou em dúvida?
Ai, 80 ou 20, qual é a melhor resolução espacial? Imagine aí, se você consegue enxergar uma letra bem pequenininha, é porque tua vista tá boa. Se você é daqueles que tem que botar a letra bem grande para poder enxergar, né? É porque a sua vista já não está tão boa. Então, quanto menor for a letrinha que a gente consegue enxergar, melhor é a nossa visão. Quanto menor for o objeto que o satélite consegue enxergar, melhor vai ser a visão do satélite, melhor vai ser a resolução espacial. Aí, só cuidado com a terminologia. Se eu pergunto a vocês, qual desses três tem a maior resolução espacial? Quando eu digo maior resolução, eu quero saber qual é o que enxerga mais. Então, o maior é o que tem a resolução espacial de 20 metros, tá? Aqui tem outras imagens, né? Uma com resolução espacial de 30 metros, outra de 10 metros, uma de 4 metros e outra de 1 metro. Então, não sei se vocês vão conseguir visualizar no vídeo, mas depois vocês pegam o material em PDF e abrem, tá? Que vocês vão ver. Aqui a gente só vê uma mancha, né? Um borrado. Aqui a gente já tem mais clareza na identificação dos elementos. A gente consegue identificar ruas, ver os telhadinhos das casas, tá? Então, uma resolução de 4 metros é melhor do que uma de 30 metros, tá? Outros exemplos aqui, tá certo? Aqui a gente tem uma fotografia aérea com uma resolução de 50 centímetros. Todas essas imagens são da mesma área, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem de baixa resolução e outra de alta resolução, né? Vai melhorando aqui. Essa de baixa resolução, ó, para poder enxergar essa mesma área, eu tenho que dar um zoom bem grande e aí eu perco resolução. É a mesma coisa que as fotos da gente, né? Você pegar uma foto e sair dando zoom, você vai começar a ver o que, gente? Os pixels, né? Esses quadradinhos, vai estourar a imagem, tá certo? E aí, esses pixels, esses quadradinhos, é justamente o quê? É justamente, ó, esse quadradinho daqui, que o sensor enxerga. Então, uma imagem é composta por vários pixels, né? E quanto menor for o valor que ele consegue enxergar, né? No caso, aqui 50 centímetros, ó, ele não vai estourar os pixels, diferentemente daqui, tá? Que ele pegou um pixel de 30 por 30, tá certo? Para poder enxergar aí essa área. Então, essa resolução, ela é um parâmetro extremamente importante, né? Porque ela vai determinar o tamanho do menor objeto que pode ser identificado na imagem. Então, normalmente, o tamanho deste objeto ele tem que ser, no mínimo, igual, né, à resolução espacial. Então, se você tem lá uma casa de 20 por 20, você tem que ter o sensor, ele precisa ter, né, uma resolução espacial de pelo menos 20 metros para que essa casa apareça. E no caso, ó, uma casa de 20 por 20, num sensor de 20 metros, ela vai aparecer como um pixel, tá? Como um pontinho aqui, beleza? Outra característica é a resolução espectral. Então, espectral tem a ver com as faixas do espectro eletromagnético que o sensor consegue enxergar, que o sensor é sensível, tá? Então, por exemplo, o nosso olho só enxerga na faixa do visível. A gente tá, né, ferrado. A gente só enxerga numa banda, digamos assim, que é a faixa do visível. Quanto melhor for a resolução espectral do sensor, né, mais números de banda ele apresenta em diferentes regiões do espectro, tá? E cada região dessa do espectro, ela tem comprimentos de onda e largura diferentes. Na próxima aula eu vou trazer mais explicadinho essa questão do espectro eletromagnético, tá? Então guarda essa informação aí, né, para a gente retomar ela na próxima semana. Mas só um exemplo, né? Eu falei para vocês que o olho da gente só enxerga na faixa do visível, né? Mas olha,
O sensor CCD do Sibers, ele enxerga aqui, ó, nessa faixa do azul, do verde, do vermelho, do infravermelho, pancromático, tá? Eu tenho o satélite, o Landsat 5, o Landsat 7, ele enxerga em 7 faixas do espectro, ou seja, ele aumenta, ele tem uma expansão da percepção sensorial bem maior, né, em relação a nós, ao nosso olho, tá? Resolução radiométrica. Então, refere-se à sensibilidade, né, que esses sensores eles têm a diferenças na potência do sinal, né? Então, ele está relacionado aos tons de cinza de uma imagem. Então, ó, a gente tem aqui uma imagem de 1 bit, ela só tem dois tons de cinza, né? Ou é preto ou é branco, tá? À medida que você aumenta o número de bits, você aumenta a quantidade de níveis de cinza. E se você aumenta a quantidade de níveis de cinza, você tem uma melhor visualização do teu objeto, tá? Então, aqui, ó, uma imagem de 1 bit de resolução radiométrica, ou é preto ou é branco, e uma imagem de 11 bits, tá? Que tem 2048 cores, 2048 tons de cinza. Então, a gente consegue diferenciar aqui, né, diversos alvos. Eu vejo aqui, ó, um muro, telhados de vários tipos, vejo vegetação de vários tipos, vegetação rasteira, vegetação arbórea, tá certo? E resolução temporal. Resolução temporal, ela é aquele período de tempo que o sensor ele necessita para voltar de novo a obter imagens sobre a mesma área. Ele está relacionado, né, com a órbita do satélite. Então, né, tá aqui, vamos fingir que isso é a Terra, né? Vocês sabem que eu adapto. Então, vamos fingir que isso é a Terra e o satélite ele está orbitando aqui e obtendo imagens. Quanto tempo ele demora para fazer a volta completa e passar de novo aqui no mesmo lugar que ele passou, tá? Isso é a resolução temporal. Então, tem satélite que demora 16 dias, como é o caso do Landsat 5, demorava, né, que está desativado. Então, o Landsat 5, a cada 16 dias, ele passava no mesmo local. Então, se eu estou fazendo um estudo de evolução aí do desmatamento, por exemplo, ou de uma queimada, eu posso obter imagens a cada 16 dias daquela mesma região, tá? Os satélites de monitoramento meteorológico, eles têm uma resolução diária, tá certo? Eles passam todo dia no mesmo lugar, porque todo dia eles precisam obter informações da atmosfera para que a gente tenha o resultado que a gente espera, né? Que é ter os dados climáticos, tá? Então, ó, a importância da resolução temporal é extremamente importante na área ambiental, porque permite fazer um acompanhamento dinâmico dos alvos sobre a superfície da Terra. Lembrando que a lógica, né? Quem tem a melhor resolução temporal, a maior resolução temporal. Quem tem a maior resolução temporal é aquele satélite, né? Aquele sensor que está no satélite que anda mais rápido. Ou seja, um sensor que tem resolução temporal de 1 dia, deixa eu escrever, né? Então, eu tenho um sensor que tem a resolução de 1 dia e outro que tem de 16 dias. Qual é o que tem a melhor resolução temporal? A maior. Esse aqui, que ele anda mais rápido, né? Ah, professora, então eu vou sempre preferir usar o que tem a maior resolução temporal. Depende do que você está estudando. Então, vamos lá. Se você está estudando, por exemplo, o que eu tinha falado lá no início. Expansão urbana. A memória não está funcionando hoje. Se você está estudando expansão urbana, por exemplo, você precisa de uma imagem todo dia. A cidade vai crescer de um dia para o outro, né? Não. Se você está estudando desmatamento, você precisa de uma imagem todo dia. Você pode ter uma imagem
com um intervalo de tempo, 3 dias, 5 dias, 10 dias, para poder você acompanhar a evolução desse desmatamento. Agora, se você está estudando um incêndio, né, é importante que você tenha imagens, né, mais rápidas, né, mais próximas às datas, que é para poder você acompanhar essa evolução e poder tomar as medidas. Hoje existem satélites que fazem monitoramento de incêndio, gente, que ele diz exatamente onde está o incêndio, ele mostra a fumaça que está saindo, ele aparece até o fogo na imagem, para vocês terem uma ideia da resolução espacial que esses sensores têm, tá? Ou seja, como eles conseguem captar a imagem, tá certo? Então, a gente tem aí as principais características: resolução espacial, temporal, radiométrica e espectral. Quais são as melhores? Melhor depende da aplicação. Então, a gente pode ter a necessidade só de usar uma resolução temporal de 16 dias, por exemplo, usar o Landsat, né? Mas uma resolução de 16 dias pode não servir para o monitoramento climático. Então, eu preciso de um satélite com resolução de 1 dia, tá certo? Resolução espacial, né? Aquela lá do quadradinho. Depende do uso. Se eu estou avaliando o uso e ocupação do solo de uma maneira assim mais genérica, eu posso usar, por exemplo, um satélite que tem uma resolução de 20 metros. Mas se eu estou usando o uso e ocupação do solo na área urbana, estou estudando ocupação de lotes, né? Então, na área urbana, a gente tem lotes de 10 por 20. Então, eu preciso de um satélite que tenha uma resolução espacial maior, de 5 metros, 4 metros, tá? Vai depender do uso que eu vou fazer daquele material, beleza? E aí algumas imagens só para a gente ter um gostinho, né? Para vocês verem como é tão bonito sensoriamento remoto. Eu acho a coisa mais linda do mundo, sensoriamento remoto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma imagem, né? Água, tá? Essa água aqui, ela tá aparecendo bem escura. Aqui a gente tem uma área, né? Provavelmente uma área urbana, com um reservatório aqui, outro reservatório aqui e outro reservatório aqui, né? Professora, por que esse reservatório tá roxo e esse aqui tá preto? Aqui, ó, também. Por que tá roxo, por que tá preto? Por conta que existe diferença na forma como eles estão refletindo a energia. No caso aqui, que diferença é essa? Aqui, ó, rosa, o que está aparecendo em rosa é basicamente solo, área urbana, tá? Então, se esse aqui tá meio rosado, é porque tem presença de solo, no caso de sedimentos, tá certo? Aqui a gente tem uma área urbana também bem densa, vocês veem como ela tá bem cinza, né? Então, é uma área urbana bem densa. As cores aparecem diferentes, isso aí é a classificação da imagem. Quem faz isso é a gente, o usuário, tá? Aqui temos, olha, uma área urbana também localizada à margem de um rio. E aqui a gente tem outro rio, né? Por que um rio tá preto e o outro rio está aparecendo azul? Mesmo caso daqui, tá certo? Presença de sedimentos. Quando há sedimentos, ele tem essa variação na reflectância, porque a água, lembra que eu falei lá no começo, a água ela absorve muito. Mas se essa água tiver com muita turbidez, muita terra, muito material particulado, esse material particulado que está em suspensão na água, ele vai refletir a energia, como se fosse o solo, tá certo? Então, por isso que dá essa diferença aqui na imagem desses dois rios. Porque um tem bastante material particulado, o outro não. Um está refletindo mais a energia por conta da presença do material particulado. O outro, como não tem material particulado, ele está absorvendo a energia, tá certo? Aqui é o Rio Negro e Solimões, tá? E quando eles se encontram, e vocês podem observar que a água do Rio Negro e Solimões, elas têm densidade diferentes, então elas não se misturam, né? Inclusive, isso aqui que eu estou falando, gente, é uma das aplicações do sensoriamento remoto. A gente pode aplicar o sensoriamento remoto para fazer análise da qualidade da água, tanto com relação à presença de material particulado, como com relação à presença de algas. Ó,
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a vegetação, ela tá refletindo verde. Então, se essa água tivesse esverdeada, ia indicar a presença de vegetação, tá? Aqui uma outra imagem, né, também de uma área urbana, tá certo? Com uma água que vocês estão vendo não tá totalmente preta, ou seja, ela tem material em suspensão, material particulado está refletindo, tá? Então, provavelmente, aqui tudo indica que é o oceano. O oceano, ele sempre aparece mais claro por conta da presença de sais, tá? Rios e reservatórios, eles normalmente aparecem bem escuros, a não ser, né, nos casos atípicos. Um rio, um reservatório que esteja extremamente poluído, extremamente contaminado, ele vai aparecer com essas diferenças eu mostrei para vocês aqui, tá? Isso aqui pode ser um reservatório, pode ser um indicativo de contaminação, tá certo? Não sei exatamente o que é, mas pode ser, aqui nesse rostinho aqui, pode ser um indicativo de contaminação. Pode estar tendo carreamento de solo, né? Pode estar sendo lançado esgoto aqui dentro, e por isso que ele está aparecendo assim, com essa cor, tá? Aqui a gente tem um exemplo de estudo que envolve a questão do tempo. Essa imagem aqui da direita, ela é de 23 de julho de 2004. Então, mostra aqui, né, uma ponte, muitas vegetações, algumas edificações, né? Aqui, ó, tudo bonito, tudo lindo. Nessa imagem de 28 de dezembro de 2004, foi o que aconteceu, gente? Tudo solo exposto. Tudo que estava aqui foi destruído. E olha, a própria cor do mar mudou, né? Saiu aqui de um azul esverdeado, que indica a presença de algas, tá? Para essa cor mais amarronzada, né? Que indica a presença de sólidos em suspensão, né? De revolvimento da Terra, tá? Essa imagem é do tsunami que aconteceu no dia 25 de dezembro de 2004, né? Então, uma imagem em julho, antes do tsunami, e 28 de dezembro, 3 dias após o tsunami. Foi na Indonésia, né? Se não me engano, tá? Então, mostra aí a destruição. Aqui a gente tem um outro tsunami que aconteceu no Japão, né? A mesma coisa. Olha como aconteceu. Olha a ilha aqui, Porto, né? Onde tinha essa estrutura antes, e olha aqui depois como ficou, né? Então, todas as estruturas que existiam antes que foram destruídas aí pelo tsunami. Então, a gente tem imagens de antes e depois. Conseguimos acompanhar a evolução temporal de fenômenos terrestres, né, que acontecem na Terra. Esse aqui bem famoso, né, a queda das Torres Gêmeas, né, quando os terroristas em 2001 atingiram aí com aviões o World Trade Center. Então, aqui a gente tem uma imagem de antes do atentado, né, com a presença do World Trade Center, tá? As duas torres aqui. E temos aqui uma imagem, né, logo após o atentado, sem as torres, onde a gente consegue ver solo exposto e consegue ver também fumaça, né? Ainda é material em suspensão, particulado, tá? Poeira, tá? Proveniente da queda das edificações, tá? Então, tudo imagem de satélite, é obtida a partir de imagem de satélite, de antes e depois. E essa aqui é bem recente, tá? Essa aqui é do Líbano, que aconteceu tem aí uns 15 dias, né? Ali no porto. A edificação que explodiu, né? Ela explodiu completamente, né? Aqui, fez uma cratera, né? Onde ela estava, né? Todas as edificações que estavam aqui na proximidade, ó, também foram destruídas, desapareceram, né? Tá? Então, aí diversos exemplos de aplicações e principalmente essa questão do tempo, né? Que a gente consegue avaliar um antes e um depois usando imagens de satélite. E aí a importância para fenômenos ambientais na Terra. Posso avaliar desmatamento, posso avaliar a presença de minérios, tá? O minério de ferro, por exemplo, se é uma região que tem minério de ferro, ela aparece bem destacada na imagem de satélite. O minério de ferro ele tem uma interação com a energia eletromagnética bem interessante. Então, se for um solo rico em ferro, ele aparece bem destacado na imagem, tá certo? Então, qualidade da água eu posso avaliar também. Então, são várias aplicações que a gente pode ter para o sensoriamento remoto. Ok, gente? Então, por hoje, né,
a gente fica por aqui e a gente continua na próxima aula a falar de sensoriamento remoto e vou falar também bastante, né, sobre os princípios físicos, sobre a questão do espectro eletromagnético. Então, não se desespere porque não entenderam aquela parte, né, de radiação eletromagnética. A gente vai falar de novo, tá certo? Então, até a próxima.